Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal Livros e Café. Este vídeo é uma continuação da Ilíada. Esse aqui é o Ilíada segunda parte, vamos dizer assim, né? E tem muita coisa sobre Ilíada que eu não falei na primeira, bem da verdade nem comecei ainda a contar a história, né? E hoje eu pretendo entrar na história Ilíada para contar pelo menos o início para vocês. Tá? Eu fiz assim uns roteiros, eu fiz um roteiro, né, que eu procuro seguir, mas eu não vou aqui ficar repetindo o roteiro, porque o roteiro deste vídeo, ele, a bem da verdade, é uma adaptação de um artigo que eu estou escrevendo sobre a Ilíada. Porque o que acontece? Né? Eu falei para vocês que eu estou fazendo um resumo crítico da Ilíada, com alguns comentários, capítulo por capítulo. Isso eu expliquei como é que eu faço no vídeo passado. Então, assim, eu faço esse resumo de cada um dos capítulos, isso que eu vou, e o vídeo que eu vou fazer a partir de agora, né, os vídeos que eu for fazer de Ilíada, eu vou seguindo esses cantos, né, vamos dizer assim, porque não é nem capítulo, a gente chama de canto. Eu vou dizer por quê. Já digo logo, porque a bem da verdade a Ilíada foi escrita em poema, é um grande poema, foi escrito em versos. Então a gente, ao invés de dividir em capítulo, né, o Homero, né, os editores, ao invés de dividir a Ilíada em capítulos, divide em cantos, simples assim. Então nós vamos entrar no primeiro canto, ou seja, né, o livro ele é formado por 24 cantos e nós vamos entrar no primeiro hoje. Essa é a ideia, né? Pelo menos no primeiro, né? Bem, vamos ver aqui o que eu tenho, as primeiras coisas que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Sim. Primeiramente, como a Ilíada é um livro extremamente antigo, né, não tem como pagar direitos autorais para o Homero, nem pensar nisso, ela é de domínio público. E o selo de domínio público, aquela editora que fizer a sua edição e vender, fica com dinheiro da venda, claro. E a nossa editora, a editora que publicou o livro que eu estou lendo, é uma editora portuguesa chamada Quetzal. É uma editora portuguesa e o livro, a edição que eu estou lendo, ela foi feita a partir de uma tradução, ela é uma tradução do Frederico Lourenço, e é de 2019. O que eu fiz? Eu baixei eu não comprei não, eu baixei esta edição no Google. Fui no Google, escrevi lá Ilíada PDF, aí consegui por meio do site da USP um link que aparece, quando você faz a busca no Google, tem um link, aparece um link, é escrito Moodle USP, Moodle, né, que é humor em inglês, Moodle USP. Aí eu fui lá nesse link, cliquei lá e abri um PDF da Ilíada nesse site. E esse PDF eu baixei gratuitamente, é o que eu estou dizendo, é uma tradução do Frederico Lourenço da Quetzal. Eu gostei da tradução, inclusive. Usa expressões muito originais, originais no sentido não de criadas, mas no sentido de bastante fiéis com a mensagem, com o texto original. E interessante que o autor explica, né, o tradutor, na introdução, ele explica a tradução dele, porque que ele usa determinadas expressões que não são usadas por outros tradutores, e que ele defende a maior proximidade com o original. Achei interessante. Bem, então quer dizer, primeiramente fica informado para vocês qual é o livro, qual é a edição que eu estou lendo. É essa, da Quetzal, que eu baixei pelo site da USP, Moodle USP, que eu achei procurando, fazendo busca no Google,
né? Uma edição de 2019. Primeira coisa. Segunda, a questão homérica. O que é a questão homérica? É o seguinte, quem foi Homero, né? Será que a obra de Homero é uma obra de um homem ou é um compilado de vários autores que acabou fazendo uma história? Será que tem partes que é de um autor, partes que é de outro autor? Isso foi uma dúvida que o pessoal da literatura teve por muito tempo. E assim, o professor Frederico Lourenço, ele comentou essa questão, inclusive, essa questão homérica, que ele chegou à conclusão de que a obra Ilíada, não só a Ilíada como a Odisseia, a obra de Homero, foi feita realmente por uma pessoa só, por Homero. Ele chegaram à conclusão de que não houve compilação, coisa nenhuma. Às vezes parece que houve uma compilação, mas analisando melhor, foi de fato um autor só que fez tanto a Ilíada como a Odisseia. Vamos para o primeiro campo, né? Vamos lá. Eu vou fazer uso agora das anotações que eu fiz quando eu estava fazendo um resumo. Uma coisa interessante. Eu não vou aqui ficar reproduzindo, repetindo para vocês o que eu estou colocando no meu resumo, porque não tem nada a ver. No meu resumo, eu tenho uma condição melhor de, por meio da escrita, fazer algumas explicações com mais robustez, né? Fazer análises mais profundas. Aqui para vocês eu não tenho condição de fazer análises muito profundas, mas eu já falo logo assim as conclusões que eu cheguei, sabe? Assim também, primeiramente, a partir de agora vai ter spoiler, né? Então já fica sabendo que eu não tenho como tratar da Ilíada sem entrar no conteúdo dela. Se você não leu e quiser ler, aproveita e leia. Né? Quiser ler antes de ouvir, de ver os meus vídeos a partir de agora, então, legal, pare aqui, pega o livro da Ilíada e leia. Faz o que eu fiz, se você não quiser comprar, é uma beleza. A gente lê livros em PDF num laptop. É uma beleza fazer isso. Você não precisa de tanta iluminação, você pode levar para onde você quiser, né? As letras são do tamanho que você quer. A gente configura, né, a tela do laptop, o tamanho da letra que a gente quer, e é tudo em letra de forma, não tem garrancho, né? É uma beleza. Então se você não quiser spoiler, a partir de agora você dá um tempo aqui, dá um pause, né, e vai ler o livro primeiro. Aí depois você vem para os meus comentários. Isso se você não leu e quer ler. Se você já leu uma vez e está querendo, se você está querendo rever o conteúdo, pronto, já fica indicado assistir, sim, né? Já recomendo que você assista a partir de agora, sabe? Inclusive que você vai ter até você vai ter um motivo para ler de novo, né? Você vai ver quanta coisa a gente tem para aprender na Ilíada. E depois que eu fiz a primeira leitura, como disse para vocês, eu fiz a segunda, ou seja, na segunda leitura eu já estava conhecendo a história. Na segunda leitura que eu aprofundei alguns conhecimentos, algumas análises, e é uma coisa interessante, né, que eu falei também no outro vídeo, o barato da literatura é você não só ler, é você sentir, sentir o que você está lendo. Sabe, é você entrar na história como espectador, mas entrar na história. Sabe, não é
uma atividade somente intelectual, não é uma atividade somente racional. Vale a pena você saborear, você sentir o gosto da história, você entrar na história, parar no meio de um capítulo, no meio de um canto, como é o caso, e imaginar, ver as coisas acontecerem, imaginar as coisas acontecendo, sabe? Então isso dá um gosto maior, um gosto verdadeiro para a leitura, né? É melhor do que aquelas pessoas que começam a ler um livro e não quer acabar logo e ler rápido para dizer que sabe a história. Você vai ver que um mês depois ela vai esquecer muita coisa. E aí já vai estar no outro livro, tipo, é como aquela pessoa que fica cumprindo a agenda da ansiedade, o que é uma bobagem, não leva a nada, vaidade pura, né? Então assim, você não leu, quer ler, para tudo agora e vai ler a primeira vez. Se você já leu a primeira vez e está querendo um estudo, uns comentários para você relembrar, beleza, assiste. E de repente você até se motiva para fazer uma segunda leitura. E terceiro, se você é uma pessoa que não vai ler, mas quer saber alguma coisa sobre a Ilíada, veja, este meu trabalho aqui é uma análise mais profunda, sabe? Não é assim, eu quero saber rapidinho a história da Ilíada. Não, estes vídeos não são recomendáveis para quem quer ter uma visão superficial do livro. Não vou mentir, porque eu vou chegar aqui, eu estou abrindo o livro e eu estou destrinchando o livro. Quem está querendo uma análise superficial só para saber do que se trata, é bobagem. É muito tempo, é muita dedicação para algo que você consegue muito fácil, muito mais rápido. Né? Se você digitar no Google aí, resumo da Ilíada, ou pegar qualquer resenha, você em meia hora fica sabendo, dá para saber em meia hora, dá para você saber aquilo que você quer, se você está querendo realmente só o superficial. Aqui eu vou entrar nas questões polêmicas do livro, da história, etc. Certo? Algumas pessoas perguntam para mim, né, por que eu não vou para um estúdio fazer essas gravações, né, algo mais profissional, com menos barulho aqui fora, né, que a gente vê um movimento, eu estou dentro de um shopping, a gente vê movimento aqui e tal. Eu digo mais ou menos que é o seguinte, isso aqui para mim é um hobby, certo? E como hobby, eu tenho que fazer num lugar onde eu me sinto bem, um lugar agradável para mim, sabe? Eu gosto de ambiente de shopping, eu gosto de ambiente de café, eu me sinto bem aqui. É um momento descontraído, sabe? Agora, claro, uma coisa é verdade, eu vou ter que buscar lugares menos barulhentos. O primeiro vídeo foi realmente, quando eu parei para ouvir, eu vi xícara batendo e tal, e realmente aí já é demais, né? Eu vou começar, sim, eu vou selecionar, vou esperar horários mais tranquilos para fazer os próximos vídeos. Esse aqui já está, acredito que vai ser menos barulhento do que o primeiro. Mas é claro, aí a gente vai vendo, vai adaptando, né? Um lugar legal, gostoso, que tem um café gostoso, que tem doce, que eu gosto, uma água gelada, adoro isso. E gosto de ver gente também, vocês vão me ver assim de vez em quando, olhando para o lado e tal, porque isso para mim é bom, sabe? E é um hobby. E tem mais, eu faria esses vídeos nem que fosse só para mim, porque eles são muito úteis para mim, esses vídeos. Primeiro que eu exercito aqui só de falar aquela história, quem ensina aprende, né? Só de estar ensinando. Só de eu estar aqui falando, isso me ajuda a minha memorização, a preparação que eu faço do vídeo é algo que exige para mim mais atenção naquilo que eu não entendi tão bem, um aprofundamento de alguns pontos que eu acho importante.
que eu acho importantes, né? Então, assim, e mais, eu fico com um vídeo para eu assistir. Eu sou o maior telespectador dos meus vídeos, eu sou o meu maior seguidor, porque depois que eu faço um vídeo, eu gosto de outro dia parar e assistir, para lembrar, para ver o que realmente para lembrar mesmo, para analisar depois, lembrar de alguma outra coisa importante para fazer no vídeo seguinte, sabe? Então é mais um lance de hobby, mas é um hobby que aquele negócio, quando você tem uma coisa boa para você, por que não compartilhar, né? Então eu abri esse vídeo no YouTube e estou abrindo para seguidores, estou abrindo para o público em geral, porque eu gosto de compartilhar isso. Uma coisa boa para mim, eu gosto de compartilhar e mais, né? Contato com as pessoas que gostam disso, você só tem coisa boa a partir dessa questão. Eu tenho um outro vídeo, um outro canal, que é um canal já profissional, que se chama Tributário News, que fala sobre direito tributário, que é um canal mais profissional meu, que eu sou advogado tributarista. Então nesse vídeo não, nesse canal não. Neste canal, que é o Tributário News, eu já vou para um lugar fechado, já faço gravações mais limpas, porque ali a minha postura é outra. Eu não estou à vontade, não, estou de terno e gravata, ou tô com é diferente, é outra aparência, é outra indumentária, é outra imagem, né, outro ambiente, é algo mais profissional mesmo. Mas aí já é um trabalho de profissionalismo, né, de resultado, de trabalho. Então, é outro público, é outro momento do dia, né, vamos dizer. Né, é um outro espírito, né? Esse aqui é hobby, esse aqui é descontração. Isso aqui, claro, mas é uma descontração edificante, né? Não é algo à toa, não é tão simples assim. Bem, dito isso, vamos para o canto primeiro da Ilíada. Eu fiz aqui umas observações que já faz parte, né, do meu resumo, que diz o seguinte: o canto primeiro da Ilíada, ele começa com uma súplica à deusa. Não menciona qual, mas é uma súplica à deusa, dizendo o seguinte: ó deusa, mais ou menos isso, que eu não estou com o texto aberto aqui, mas ele diz mais ou menos assim: ó deusa, cante para nós a cólera de Aquiles. Cólera essa que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Então, quer dizer, o poeta, o Homero, ele pede para que uma deusa cante o que? A cólera de Aquiles, que tantas dores trouxe aos aqueus. Quem eram os aqueus? Os aqueus eram os gregos, porque uma parte, isso aí é metonímia, é a parte pelo todo. Uma parte tem uma porção lá, uma nação, vamos dizer assim, Aqueia, que é como se fosse uma pequena região da Grécia. Se eu não me engano, fica na ilha do Peloponeso, que é o que? A Grécia, o que é a Grécia? A Grécia, ela já é assim não é ilha do Peloponeso, não. Na verdade, eita, agora me fugiu a palavra. Mas é uma península, isso, é uma península. Antes de eu procurar saber, eu me lembrei. A Grécia, ela já é uma península da Europa. E o Peloponeso é uma península da Grécia. Tem uma ligaçãozinha lá, né, um istmo. Deixa eu ver se eu acertei pelo menos esse meu conceito, né?
Eu acho que é isso. É isso mesmo. A península do Peloponeso é ligada à Grécia continental por meio de um istmo, que é uma faixinha de terra pequena que liga duas porções maiores de terra, vamos dizer assim. E na ilha, eu toda hora falo ilha, porque a impressão que eu tenho é que aquilo ali é uma ilha, porque o istmo é muito pequeno, né, perto da península do Peloponeso. E lá no meio da península do Peloponeso é que fica a região de Aqueia. E os gregos são chamados de aqueus. Durante no poema todo do Homero, os gregos são chamados de aqueus. São chamados também de argivos, porque a Argília, acho que o nome é Argília, o nome do lugar, que fica perto da Aqueia. Também a metonímia, é a parte pelo todo. Também são chamados de Dânaos. Os gregos são chamados de Dânaos também, porque são descendentes de Dano, acho que é Dânio o nome de um rei antigo que tinha lá na Grécia, que era um dos argivos, também um dos reis dos argivos lá. Então, quer dizer, os gregos são chamados de aqueus, de argivos, de Dânaos. Quando você vê esses nomes essas palavras no livro, está dizendo o quê? Grego. A gente é chamado de tudo menos de grego. Os gregos não são chamados de gregos no livro da Ilíada. Eles são chamados de aqueus, argivos, Dânaos, geralmente. Vamos ver o que mais que eu posso adiantar para vocês aqui. Sim. Então, quer dizer, depois que o poeta pede para que a deusa cante a cólera de Aquiles, na segunda estrofe ela começa a responder ao suplicante, lançando uma questão já pertinente ao mundo dos deuses, né? Então, assim, ela começa a cantar, né, vamos dizer assim, né, responder ao suplicante é uma expressão que eu coloquei aqui para o texto, mas, a bem da verdade, estamos falando aqui oralmente. Então, ela começa, a deusa começa a responder, né, para o Homero, para o poeta, começa a responder, começa a cantar a cólera de Aquiles. E nesse canto, ainda no primeiro canto, na segunda estrofe, a partir da segunda estrofe, ela começa a explicar, né? E ela diz que a primeira coisa, ela diz assim, você saberia qual é dentre os deuses, aquele primeiro que deu origem ao conflito entre Aquiles e o Agamenon, que era o rei dos aqueus, que era o rei, era o chefe, vamos dizer assim, é o chefe dos gregos na guerra dos gregos contra os troianos. O comandante maior dos gregos era um rei chamado Agamenon. E Aquiles, quem era o Aquiles? Era um dos guerreiros deste exército. Mas o que acontece? O Agamenon, a Grécia era dividida em várias, vamos dizer assim, cidades-estados, né? Mas as cidades-estados tinham outras cidades vizinhas que faziam parte do reino da cidade-estado dominante. Então, vamos imaginar a Grécia como
como várias cidades-estados, principalmente ao longo da costa e na península do Peloponeso, ao longo da costa voltada para o Mar Egeu. E assim, uma dessas cidades-estados era comandada pelo Agamenon. E uma outra dessas cidades-estados era comandada por Aquiles. Mas na guerra, o comandante maior dos gregos era o Agamenon. Ele tinha juntado essas cidades-estados para a guerra. E o Aquiles era um rei de uma dessas cidades-estados. Certo? Então, mas o que aconteceu? A Ilíada, ela é um livro, é uma história que conta o quê? A cólera de Aquiles. Este é o objeto da Ilíada. Qual o objeto da Ilíada? A cólera de Aquiles. É a ira de Aquiles. Que ira é essa? É uma, vamos dizer assim, é uma discussão, é um atrito que houve entre o Aquiles e o Agamenon no início do livro. No primeiro canto do livro, está lá, está registrado pela deusa, a origem da cólera de Aquiles. Agora, quando a gente lê a Ilíada inteira, a gente vê o quê? Que a deusa está cantando a cólera de Aquiles. A cólera de Aquiles, a ira de Aquiles é uma história. É uma história que tem início, meio e fim. Então, em que ponto começa a Ilíada? A Ilíada, a bem da verdade, ela começa no meio de uma campanha militar dos gregos contra os troianos. Porque os gregos, eles por um motivo que a gente ainda vai ver, né? Já adianto aqui, o rapto de Helena, que um troiano realizou, né? O rapto da Helena, que é a mulher, que é a cunhada do Agamenon, a mulher do irmão do Agamenon, foi raptada por um troiano. E esse troiano pegou a mulher para ele. E aí o que aconteceu? O Agamenon, o irmão do Agamenon, ofendido, chamou o irmão mais velho, e aí o irmão mais velho fez um exército para ir atrás dessa mulher. E foi assim. E ele foi declarando guerra aos troianos. E eles ficaram... Eles não sabiam exatamente onde ficava a Troia. Eles ficaram 9 anos procurando Troia. E nesse tempo eles atacavam outras cidades que ficavam ali no mesmo continente de Troia, porque vamos ver assim, onde é que fica Troia, né? Onde é que ficava Troia? Se você imaginar o mapa da Turquia, Troia fica no noroeste, a pontinha do noroeste ali, perto do Helesponto, perto do Estreito de Dardanelos, ali fica uma cidade na planície chamada Troia. Então o que acontece? Os gregos não sabiam exatamente onde ficava Troia, foram procurar. E ao procurar, eles acabavam chegando e saqueando cidades ali, principalmente ao sul de Troia. Ao sul de Troia, como em outras cidades. E saqueavam cidades, pegavam despojos, né? Pegavam os despojos da guerra, raptavam as mulheres, matavam os homens, faziam escravos, né? Coisas assim. Pegavam as riquezas, em busca de achar onde ficava Troia. E no último ano, no 10º ano, eles descobriram onde ficava Troia. E aí foram atrás. Só que neste momento, quando está indo, conseguiram descobrir onde ficava realmente Troia para eles fazerem um ataque na cidade. Como nós dizemos no primeiro vídeo,
na cidade de Ilion, que é a cidade de Troia, em Ilion. Eles iam invadir Ilion, eles já descobriram onde ficava, e aí pronto, aí eles iam partir para Ilion. O que eles fizeram? Como eles tiveram que atravessar o mar Egeu, eles foram em embarcações, que chamavam naus na época, né? As naus, eles foram para as naus, várias naus de várias cidades, estados, né? De vários povos dos aqueus, né? Todos ali são chamados de aqueus, né? Vários povos, e então várias naus, cada cidade-estado levou várias naus, com muitos guerreiros dentro de cada uma delas, então muita gente. E eles atracaram na costa da Turquia, do noroeste da Turquia. Os gregos fizeram o quê? Eles atracaram lá, fizeram um acampamento ali. E entre o acampamento deles e a cidade de Ilion tinha um terreno bom aí, né? Tinha que andar o dia inteiro para chegar de um lado para andar, não. Tinha que ir a cavalo o dia inteiro para você chegar realmente na cidade de Ilion. E assim, os gregos atracaram lá e ao atracarem lá, fazerem o seu acampamento, o que aconteceu? Houve um probleminha entre o Agamenon e o Aquiles. Teve uma briga entre eles. E a Ilíada, ela, como eu já disse, ela conta exatamente isso. A história da ira de Aquiles. Como é que essa ira se formou, como que ela se desenvolveu e como é que ela acabou. A guerra entre os gregos e troianos, a bem da verdade, é um pano de fundo dessa história da ira de Aquiles. Agora, uma coisa super interessante é que a gente vai ler a Ilíada pensando que vai ler o quê? A história de uma guerra. Você lê a história de uma guerra? Sim, você lê a história de uma guerra. Mas muito mais do que isso, a Ilíada é um livro extremamente especial, porque você lê também as pessoas, os personagens principais, os guerreiros, as mulheres dos guerreiros, sabe? As pessoas envolvidas, os deuses. Você lê assim o comportamento, o temperamento, a personalidade, o relacionamento dos deuses entre si, dos deuses do Olimpo, né? E você vê também a relação que existe entre os guerreiros, sabe? As relações pessoais, o temperamento das pessoas. Isso é um estudo humano, os tipos de pessoas, os tipos de caráter. Então, assim, você, quando vai ler a Ilíada, você volta e meia lembra de alguém. Você entende melhor alguém que você conhece, sabe? Por quê? Porque não é uma simples história de guerra. Homero faz algo que parece um milagre para aquela época, uma capacidade absurda de fazer análise de personagem, desenvolver os caracteres de personagem, sabe? Então, assim, mas isso é algo que a gente percebe na segunda leitura. Na primeira leitura, você está querendo entender a guerra, normal. Cara, o que aconteceu? Na segunda leitura, a gente consegue entrar nas almas dos personagens, e aí é um outro sabor que você sente na leitura, certo? Então, inclusive, isso nós vamos destrinchar aqui. Bem, como eu falei no vídeo passado, eu quero fazer cada vídeo com meia hora no máximo.
O primeiro vídeo foi de 39 minutos. Nós aqui já estamos chegando no 35, ó. 35 minutos. Eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou começar a partir deste ponto, sabe? Vou começar no próximo vídeo a partir desse ponto em que eu estou contando o primeiro, o início do primeiro canto ainda, tá joia? Para a gente começar a entender alguma coisa, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.